Olá! Você sabe o que é letramento? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito do letramento. Meu nome é Kátia Dayana, eu sou estudante de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, em Rede. Então, letramento. Letramento é um conceito que está para além da alfabetização. A alfabetização foi muito utilizada e ainda é. Não é desfazendo da alfabetização, mas a alfabetização é aquilo que o professor faz com a criança no momento da aquisição da linguagem, na vida cotidiana, na vida escolar. O letramento é mais que isso. O letramento é entender as palavras, o seu significado, os seus sentidos em seu uso, o seu sentido em uso. Portanto, ser letrado é estar preparado para diversos eventos de letramento. Aí você me pergunta assim, mas Kátia, que é evento de letramento? Sim, evento de letramento. Os eventos de letramento são somente os que usamos a ser letrado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Na escola. Na escola, a gente tem, por exemplo, vários tipos de gêneros textuais. Um poema que a gente pode narrar, declamar uma poesia, declamar um versinho, tem uma interpretação de texto, tem uma apresentação de um trabalho, toda uma narrativa, de um teatro, por exemplo. Então, o que acontece? Esses diversos textos, diversos gêneros textuais, cada um tem uma forma diferente de você comunicar, de você passar, não é verdade? Então, só vai olhar do texto. E nesta hora é que você tem que ser letrado para fazer um excelente uso das palavras, saber usar as palavras na hora de por exemplo, narrar um texto, na hora de, por exemplo, declamar uma poesia. Quando você chega a escolher e selecionar as palavras corretas, aí você é muito mais, você tá muito mais do que alfabetizado, você é letrado. E vou te dar mais outro exemplo, vou mais além, um outro exemplo. Por exemplo, você vai no supermercado, você vai por exemplo, um shopping, onde tem várias pessoas diferentes, na escola, enfim. E o que acontece? Lá existem variados tipos de comportamentos e atitudes e também falas. E de composição textual no seu diverso momento. Então isso é ser letrado, é você entender e usar as palavras certas no momento certo. Porque até então, alfabetização, as pessoas confundem letramento com alfabetização. Letramento é o que eu acabei de explicar, é mais do que você conhecer e usar as palavras. E a alfabetização é simplesmente a codificação de atividades. Como eu acabei de falar, que é o que o professor faz, passa atividades, vai lá, passa uma forma silábica e ali e tal, enfim. E não podemos falar, assim, em questão de letramento, assim, deu para vocês entenderem, assim, se a gente for recapitular, a questão alfabetização é uma coisa, letramento é além da alfabetização, é você entender e saber usar. Em questão do letramento, a gente não adquire ele, né, só em casa, não. A gente não adquire ele, não é só na escola. Porque às vezes falando de letramento, a pessoa só pensa no âmbito escolar. E não é só no âmbito escolar. A gente adquire o letramento desde ao nascer e é para a vida inteira. Você adquire letramento e passa letramento o tempo todo. Letramento no contexto cultural, social, no seu trabalho, nas suas amizades, no seu relacionamento, tudo é um letramento. Você tem que saber usar as palavras, você tem que saber o momento certo de entender o que está acontecendo em sua volta para usar essas palavras, entende? Isso é letramento, isso é ser uma pessoa letrada. E não podemos, enfim, falar de letramento sem tocar num assunto polêmico, que é a questão que dá muita confusão, dá muita discussão, dá muita confusão, é a questão do letramento digital. Então, o que é letramento digital?
É a mesma coisa. Letramento é uma pessoa que sabe usar as palavras. Digital envolve a tecnologia, digitalização. Então, nós temos que entender que que nós passamos de uma época de que a escrita era o auge. A gente passou dessa época. Tudo agora é questão de tecnologia. Envolve para fazer um documento, envolve para fazer um trabalho, envolve para você procurar fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto ou tema. Tudo isso hoje envolve a tecnologia. Ou você querendo ou não, envolve a tecnologia. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo grande aqui para vocês, questão da carta. A carta há muito tempo foi muito usada. Muitos de vocês usaram a carta, né? Ou leram alguma carta de alguém antiga, enfim. E hoje, simplesmente, é o e-mail que funciona no lugar da carta, né? Você manda um e-mail, a pessoa recebe em questão de minutos, segundos e pronto. Ou melhor ainda, uma frase, um textinho, um WhatsApp. Às vezes a pessoa não quer mandar um e-mail, ele manda um zap, como diz o pessoal, manda um zap. Então, tudo isso está englobado com o mundo digital. Não conseguimos conceber letramento sem considerar toda a esfera digital. Entendemos que existe uma migração de todo um aparato de escrita manual para digital. A gente entende que foi uma migração da escrita para digital, a gente entende. Não conseguimos conceber um ensino em uma aprendizagem de escrita e leitura analógico mais. Então, precisamos fazer o quê? Prepararmos, né, para o mundo digital e entendermos que é necessário a gente estar atualizado, né, buscando mais conhecimento, procurando entender como funciona essa questão da digitalização. E eu quero deixar, assim, um exemplo aqui também na questão da digitalização, que é muito importante, assim, como que funciona, como que está mudado e como... a questão da navegação é um dos eventos, né, que a gente pode citar, questão de evento que eu disse anteriormente sobre o letramento, eu vou dizer sobre o letramento digital. A navegação é assim, um dos principais, podemos dizer assim, que você abre uma página, por exemplo, de um certo tema, um assunto, enfim, e aí dentro daquela página você vai poder abrir vários hipertextos, vários ou links, clicar e você vai ter várias páginas abertas numa tela de um computador. Então isso é o avanço e que a gente não pode deixar de olhar com um olhar... como eu posso dizer assim, porque entre o letramento digital e o letramento... Entre o letramento e o letramento digital, tem um pensamento crítico. Não é todas as pessoas que aceitam. A gente tem tem que ter pensamento crítico. Eu concordo, eu não concordo, eu discordo, eu concordo, eu aceito, eu não aceito. Então é importante que você tenha pensamento crítico a respeito e é importante que você use esse pensamento crítico para entender melhor a questão do letramento digital. E então eu quero terminar aqui, né, e falando para vocês o seguinte. Fica o interesse de cada vez que você lê, cada vez que você conhecer uma pessoa, seja numa igreja, num evento, numa escola, em um shopping, por exemplo, que você venha entender que todas essas pessoas, toda essa aproximação, que você tenha letramento, que você não deixe de buscar desafios, que você leia mais, que você tente entender, que você procure entender a questão do letramento, porque ser letrado é com certeza muito, muito, muito importante. Beijo, até mais.